contribuído muito com a saúde, não só no Brasil, porque ela não surgiu no Brasil, né? Então, seja bem-vinda, Mari, seja bem-vindo, meus queridos que já estão comigo essa noite. Mari, se apresente, por favor. Obrigada, boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente, né, nessa oportunidade. Eu sou psicóloga, psicopedagoga, como ela disse, mestre em saúde e meio ambiente na área da medicina, né, na área da genética e diagnóstico, principalmente de autismo. E também sou terapeuta holística, isso antes de sonhar em ser tudo isso que eu falei, né? Desde os meus 16 anos que eu trabalho na área das práticas integrativas complementares da saúde, que antigamente se falava terapia holística, hoje em dia se fala, né? São as PICs, mas também era terapias alternativas. Então, como eu me trato, né? Desde pequenininha a gente começou a trabalhar já desde cedo. Então, eu tenho muitas, terapias, né, alternativas, mas o biomagnetismo e bioenergética veio mudar minha vida desde 2017. Estamos aqui para conversar sobre isso e assim como foi para mim um diferencial na minha vida, espero que a gente apresentando para vocês realmente seja, porque hoje em dia é o que a gente precisa, né, principalmente para a gente fazer uma manutenção do nosso corpo, ele estar saudável para enfrentar qualquer tipo de coisa que possa vir. Mari, nós percebemos que estamos vivendo um momento transitório, né? Fomos pegos aí surpreendidos, pegos aí por não só no Brasil, aliás, o Brasil aconteceu no Brasil depois de muito tempo, já está acontecendo lá fora, uma pandemia. E a gente consegue perceber nas pessoas, algumas estão bem assustadas. Meu pai, que você sabe que é um roeiro de plantão, um dançarino de plantão, não sai de casa porque o médico falou para ele, mantenha-se aí, então ele fica assustado. Algumas pessoas estão tristes, outras estão estressadas. Os sentimentos estão muito diversos com isso tudo. Essa mudança que a gente está vivendo no nosso cenário, porque houve uma mudança de hábitos, de costumes, de formas de trabalho, você acredita que ela pode comprometer a saúde das pessoas? Então, eu não só acredito como não vou dizer que eu tenho certeza, mas praticamente, né, com o que a gente trabalha, eu tenho quase certeza de que realmente as pessoas vão vir apresentar bastante doença no físico, porque entendemos que para você ter um corpo são, você precisa de uma mente sã, né? E hoje em dia, já há muito tempo, né? Na verdade, a gente está num estresse muito grande de competição, né? De batalhar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, por suas metas, e a gente não vive o tempo presente. Se nós vivêssemos o tempo presente, isso não aconteceria, não é? Porque a gente ia lidar com o dia a dia da forma como a gente lida com isso o tempo todo. Mas a gente vive ou no passado, né? Lembrando das coisas que aconteceram no passado e a gente traz essa lembrança de passado para viver o presente, ou a gente fica projetando o futuro, né? O tempo todo. Ai, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver rica eu vou ser feliz. Gente, não, né? A gente precisa estar no momento presente. Então, o que faz com que as pessoas realmente adoeçam é justamente elas não estarem no momento presente, não é? Por exemplo, ai, será que eu vou ter o Covid-19? Ah, será que vai me faltar dinheiro? Ah, a minha família tem tendência ao câncer, então eu também posso ter. Então, tudo isso faz com que eu já vá desenhando alguma coisa, né, a nível de quântica que nós estamos falando, né, da física quântica, eu já vá desenhando algumas coisas. Só que a gente precisa entender que tudo isso nos estressa. Nós somos, apesar de a gente ser aí o top de ser humano no planeta, a gente é o top, né, na área dos primatas, mas a gente ainda tem
todo esse cérebro aí, que é o que faz a gente sobreviver, né? Que todo mundo chama de reptiliano, crocodilo, mas que na verdade ele já existe há 4 bilhões, né? Assim como a gente começou, não é? Então a gente tem esse cérebro que trabalha muitíssimo a sobrevivência, a nível inclusive de estresse, né? Todo animal, ele na luta, né? Na luta ou na fuga, não é? De um ataque, de um estresse que dura geralmente 2 minutos, ele prepara todo o corpo, ou para lutar ou para fugir. Então, o que que acontece? Nós, seres humanos, conseguimos aumentar esses 2 minutos, né? Porque até 2 minutos a gente fica saudável. O estresse passa e o nosso corpo volta ao normal. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente fica pensando nessas coisas que viram uma necessidade, às vezes um desejo, e aí a gente fica em estresse mais tempo do que 2 minutos. E isso fatalmente vai deixar o seu corpo doente, muito doente. Então a gente precisa entender como é que trabalha a nossa mente, para que ela se torne saudável, nosso corpo também. Sim, é uma das coisas que eu costumo abordar bastante no material, inclusive, que eu publico sobre isso, como você sabe bem. O instinto de sobrevivência é o primeiro que vai gritar para a gente, né? E até que ponto você não trabalhando esse instinto de sobrevivência, que é o meu querido complexo R, eu já chamo ele de querido, queridinho, porque ele, para mim, também grita de vez em quando. Ele faz uau, eu faço como a gente pode trabalhar para que isso não nos traga o estresse negativo. O estresse, quando eu falo de estresse negativo, é porque o estresse, se ele for na medida, ele tem um lado bom de nos manter atentos, nos mantermos alerta. Eu sempre falo, ele vai te aumentar aí algumas químicas orgânicas que vai te ajudar. Agora, o excesso de estresse é o que vai fazer adoecer. Então, hoje, a gente percebe isso, as pessoas estão com esse estresse elevado, que o que está fazendo com que elas adoeçam. Todos esses Principalmente sentimentos. pelo medo. Exatamente. O Exatamente. medo já leva, né, a um problema muito sério, né? Porque você já está sofrendo antecipadamente antes de chegar a alguma coisa. E aí a gente fala esse medo de tudo, não só de adoecer, às vezes as pessoas têm medo de buscar oportunidades, o medo é uma barreira, né? Ele te breca ali se você não conseguir dominar. Esses sentimentos todos, esses pensamentos que você mesmo descreveu que fica transitando pelas pessoas, aliados com uma má alimentação, que é outro fator que está ocorrendo nesse tempo de quarentena. As pessoas ficam mais ansiosas, né? Se alimentam de forma incorreta. E as toxinas, elas podem desequilibrar, alterar o pH do nosso organismo? Bastante, Simone, bastante. Não é? Na verdade, eu não vou dizer nem muito alimentação. Você pode ter uma alimentação super regrada, mas a partir do momento que você está estressado, todo o seu corpo altera o pH. E alterando o pH, o seu corpo ele fica propenso, né, a um sistema imunológico baixo. Por quê? Porque os vírus e fungos, eles precisam de meio ácido para sobreviver. E hiperácido, né? Vamos falar assim, além do ácido. E a bactéria e o parasita é da hiperalcalinidade. Então a gente precisa, para estar saudável, que a gente tenha um pH neutro, não é? Então, qualquer tipo de estresse altera tudo isso, independente até de você ter uma alimentação super regrada. Então, o estresse ele é muito mais relevante, né? Para que a gente realmente diminua a capacidade do nosso sistema imunológico. Eu vi que, boa noite, Janaína Cardoso está perguntando quais os órgãos são mais afetados pelo estresse. Então, geralmente, aqueles que estão mais ligados à sobrevivência, né? Como o intestino, como o pulmão, como o cardíaco, né? Esses são os órgãos mais afetados, a pele, né?
Então, esses são os órgãos mais afetados, geralmente, pelo estresse, principalmente o gastrointestinal e, óbvio, por conta da respiração, né? No caso, o pulmão e o coração também. Esses são os mais importantes. Ele afeta, então, bastante, né? Cabelo, como em outra oportunidade a Silvera também falou com a gente, quedas e assim por diante, tudo causado aí pelo estresse. Mas, que é o nosso assunto de hoje, eu sei, eu conheço, eu também trabalho com uma técnica que, na minha opinião, é maravilhosa, que pode equilibrar esse pH. Certo, dona Mari? Verdade, verdade. Então, essa técnica que eu conheci lá em Natal, né, no Congresso Científico das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, em outubro de 2017. Sensacional, uma técnica muito simples, não invasiva. Desculpa, vejo esse meu intestino, dissolvi. Isso mesmo, exatamente, Janaína. É isso que acontece sim, né? A gente realmente, a gente acaba tendo umas doenças crônicas quando esse estresse, na verdade, ele fica mais acentuado do que aqueles 2 minutos, né? Então, os 2 minutos é o estresse que a gente tem de sobrevivência, que é, por exemplo, o leão que vai comer a zebra. Então, ele tem toda aquela parte química que é alterada para que ele tenha forças para correr atrás da zebra. E a zebra também tem uma alteração para que ela corra e fuja do leão. Tanto que o leão pegar a zebra, o estresse acaba tanto da zebra, porque vai ser comida, tanto do leão. Mas a partir do momento, então, a gente não tem esse estresse. A gente fica pensando naquelas coisas que nos estressam e a gente acaba perpetuando aí todo esse estresse e acaba afetando realmente os problemas, né? Não é? Da síndrome, do intestino, Sim. gastrointestinal, então é muito fácil. Mas voltando ao que você me perguntou, então, é uma técnica que ela não é invasiva, ela não tem efeitos colaterais, ela é indolor, né? E ela tem a capacidade de colocar todo o seu corpo em 1 hora e meia, né? Todo o seu corpo rastreado da cabeça até o dedão do pé e verificar onde está alterado. Bom, pessoal, a Mari caiu. Vamos esperar só. Estão me acompanhando? Mestre, querido mestre Barreira, boa noite. A tecnologia nos ajuda, mas de vez ela nos derruba. O que não podemos é o quê? Entrar no estresse. Aguardamos a Mari retornar sem o Sim, já entrei, estresse, já com a consegui. calma, porque Tá afinal me de ouvindo? contas eu quero uma boa pele. Olá, Mari, retornou. Foi, isso, deu uma caidinha. Machucou ou não? Se machucou, perguntou. Não, não, tranquilinho. Então, e aí a gente usa, né, que eu estava falando, a gente usa esses ímãs poderosos para alterar justamente é, o pH do corpo. Você tem aí, Nina, que eu não pus aqui os meus ímãs. Sim, sempre. Aliás, como eu tinha falado para você mais cedo, eu estava com uma dor de cabeça Olha lá, tremenda. né? Então, esses E são aí os eu ímãs. recorri. O lado preto aí é o de hiperalcalinidade ou negativo, e o lado vermelhinho aí é o de hiperacidez ou o positivo, né? Então a gente utiliza esses ímãs que são poderosos, cada um deles aí tem 3.500 Gauss, sendo que para vocês terem uma ideia o quanto eles são poderosos, que o nosso polo norte, o polo sul da Terra, tem 500 Gauss, e cada ímã que ela está mostrando aí tem 3.500 Gauss. Então, eles são 7 vezes mais é, o magnetismo que existe no Polo Norte e Polo Sul, né? O Equador, por exemplo, tem 300 Gauss. Então, eles são bem poderosos
e a gente vai espalhando isso pelo corpo através de um rastreio que a gente faz, onde apenas a perna direita, quando você coloca o ímã em contato com o corpo, coloca aí no seu timo, Nina. Um minutinho só que eu guardei. Não Então, vai dar ruim. quando ela coloca lá o ímã ali no timo, né, que está em contato com a pele dela, a parte negativa, se a perna dela direita ela não acontecer nada, ok, ela não tem alteração. Mas se a perna direita dela encurtar, eu sei que na verdade ela tem, no caso, o negativo, né? Ou seja, está negativo ali, eu vou colocar mais negativo para poder alterar. E se a perna dela direita alongar, então no caso a gente coloca o positivo ali, porque aí eu sei que está hiperácido. E dessa forma a gente vai testando nos 312 pares que existem no corpo. Na verdade existem muito mais, mas a gente faz um rastreio de 312 pares.